Olá, eu sou Luiz Trevisani, sou diretor e professor do Instituto Luz da Consciência de Numerologia Cabalística. Hoje eu quero me propor a fazer alguns esclarecimentos sobre a numerologia cabalística. Muitos desses tópicos que eu vou abordar aqui hoje, eu já falei em outros vídeos, já venho reiteradamente tocando nesses assuntos em face das diversas situações que nós vemos aí no mercado da numerologia cabalística, pela prática de muitos numerólogos que, de certa maneira, confundem o seu consulente, confundem as pessoas leigas, difundindo uma numerologia que não é numerologia de fato. Eu vou pontuar 9 tópicos aqui, 9 pontos importantes de serem esclarecidos. Para o seu bem, você que está interessada em ter o seu mapa pessoal pela numerologia cabalística, elaborado e explicado por um profissional ético e capacitado, e para você que é numerólogo e que talvez se sinta um pouco inseguro, um pouco insegura no exercício da sua atividade em face de alguma deficiência nos estudos ou falta de suporte, enfim, a todos os interessados em numerologia cabalística. Primeira questão, o que é numerologia? Bom, existem muitas definições sobre numerologia que vocês vão encontrar em livros, na internet e por aí, né? Basicamente, é a ciência que estuda as pessoas, as coisas, a essência de tudo pelos números. Mas nós temos que nos atentar para um detalhe muito importante. Numerologia é, acima de tudo e antes de tudo, o estudo dos números. Portanto, não existe numerologia sem conhecimento dos números, sem estudo dos números. Os números são, aquilo que eu sempre falo para os meus alunos nos cursos, a matéria-prima com a qual o profissional vai elaborar os estudos da vida de um ser humano, através do seu mapa pessoal. Então, antes de tudo, é necessário que se conheça profundamente os números, que se estude eles profundamente, muito além desta superficialidade que se vê em muitos livros e na internet, apenas qualificando eles com determinados atributos e características. Nós precisamos entender os números como uma linguagem universal que está subjacente a tudo o que existe, que explica tudo o que existe, toda a criação e todas as formas de manifestação da natureza, desde os seus primórdios até a atualidade do ser humano. Então, numerologia é o estudo dos números e, através do conhecimento dos números, o estudo das relações que existem entre a natureza de um modo geral, entre o ser humano e a sua vida, e, enfim, o estudo sistematizado conforme aquele método específico de numerologia. Porque existem muitos métodos, cada qual sistematizado para determinadas finalidades. Então, nós não podemos generalizar. Em termos gerais, numerologia é ciência. É uma ciência, independentemente dos métodos e sistemas que se utiliza, porque ela é um conhecimento pré-existente que permite experimentos, estudos, observações e comprovações. Então, trata-se de uma ciência. Segundo ponto que eu quero esclarecer, o mapa. O que é este mapa
numerológico. E o mapa deve ser explicado pelo numerólogo ou simplesmente ele gera um mapa por um sistema qualquer, envia para o seu consulente e fica por isso mesmo. Em primeiro lugar, este mapa é muito complexo. É muito complexo e contém muitas informações que a pessoa leiga que não conhece numerologia, recebendo aquele mapa que o numerólogo enviou para ele e só lendo ele, vai entender muitíssimo pouco. Vai ficar muito na superficialidade, mas assim na casquinha mesmo da superficialidade. Dada a complexidade e a quantidade de informações inseridas subjacentes àquelas configurações de números que se formam dentro do mapa. Aquelas que estão expostas e aquelas que estão implícitas, que estão por trás e que são percebidas somente pelo profissional capacitado. Então, esse pessoal que gera um mapa lá e vende a R$ 95 parcelado em 12 vezes, como eu vi muito aí na internet, a R$ 80, a R$ 60, sei lá eu, simplesmente entram, acessam um sistema e geram o mapa e mandam em PDF para o seu consulente. Ora, se você vai pagar R$ 95 para um mapa dessa maneira, então assine um plano de um programa completo como é o NumeWeb e gere o seu mapa lá. Pronto, você tem o mesmo serviço e por muito menos. Se você assinar um plano de um mês, que são R$ 54,90, você vai gerar o seu mapa e você ainda vai gerar mapas dos seus amigos, familiares, né? E não vai entender muita coisa, mas vai ser a mesma coisa que você comprar mapa desse numerólogo que vende o mapa e manda em PDF. O trabalho profissional de um numerólogo, eu não gosto desse termo numerólogo, para começo de conversa ele está muito desgastado, muito vulgarizado. Então eu uso e oriento os meus alunos, meus formandos, a utilizar o termo consultor de numerologia cabalística ou profissional de consultoria de numerologia cabalística. Mas o profissional deve vender o seu mapa, sim, mas explicar ele. O mapa tem que ser explicado. E esta explicação, esta consulta devolutiva para as explicações do mapa, um profissional capacitado e experiente leva pelo menos entre 1h30 e 2 horas. Um profissional novato, entre 2h30 e 3 horas, às vezes ultrapassa isso. E ainda assim não consegue passar todas as informações, dada a quantidade e a complexidade de informações que tem neste mapa. Então, se você está interessada em ter o seu mapa pessoal, antes de fechar o negócio, antes de comprar ele naqueles sites que vendem mapa automatizado, entre em contato com o profissional e questione ele. Questione ele sobre a maneira como ele trabalha, o que ele entrega, se tem consulta devolutiva ou não, qual é a sua formação, quais são os seus conhecimentos. Questione. Se ele for um bom profissional, bem formado e capacitado, ele vai se sentir honrado de ser questionado. Porque ele vai ter a oportunidade de provar para você que ele tem boa formação, que ele tem capacitação, que ele é um profissional ético e responsável. Agora, se ele não souber responder, se esquivar ou se irritar, fuja. Fuja e não dê o seu dinheiro em vão para quem não merece. O mapa numerológico pessoal é coisa muito séria. É um guia de uma vida humana. É um plano de uma vida humana desenhado. É um plano que o ser humano traz na sua alma, com todas as informações da sua jornada atual ou da sua encarnação atual, da sua personalidade, temperamento, seus talentos, aptidões, do seu propósito de vida, destino e missão,
das fases da sua vida, os ciclos diversos, as lições que precisam ser aprendidas, as provas de regeneração que precisam ser encaradas e muito mais. Então, avalie bem antes de comprar o seu mapa pela internet. Entre em contato com um profissional capacitado, faça uma pesquisa. Tem muitos bons profissionais, sérios, éticos e capacitados, e com certeza você vai encontrar um que vai lhe entregar um serviço com qualidade e que vai saber orientar você na sua jornada de vida. Terceiro ponto. Se vê muito na internet o termo mapa cabalístico. Isso está certo ou errado? Completamente errado. Mapa cabalístico induz a entender que é um mapa de cabala. E não se faz mapa de cabala. A numerologia é apenas uma pequena parte que está dentro da cabala. A cabala é muito mais que numerologia. E a numerologia que está dentro da cabala é a Guimátria, ou Guimatria, que é um sistema específico de numerologia da qual se originou a numerologia cabalística, porém as suas aplicações são bem distintas. Então, o termo mapa cabalístico, quando você vê alguém vendendo mapa cabalístico, não compre, porque é, como se diz no jargão popular, é comprar gato por lebre. Não existe mapa cabalístico, existe mapa numerológico cabalístico, mapa numerológico cabalístico. Tem que ter o termo numerológico para poder acrescentar cabalístico, porque o mapa é um mapa de números e não um mapa de cabala. Ou então, mapa pessoal elaborado pela numerologia cabalística ou qualquer outro termo, mas tem que ter, não pode ser esse termo mapa cabalístico, porque não existe mapa de cabala, existe mapa numerológico. Quarto ponto, numerologia cabalística, numerologia da cabala, numerologia pitagórica e outros sistemas. Bom, a numerologia cabalística, ela se chama assim, foi denominada assim, pela sua origem, porque ela é uma numerologia sistematizada a partir de uma tabela de transliteração dos valores das letras do alfabeto hebraico, adaptada ao nosso alfabeto e à nossa realidade. Então, por isso se chama numerologia cabalística, porque ela tem essa origem, as suas raízes vêm da numerologia que está na cabala, que é a Guimátria. Tá? Mas ela tem uma metodologia, uma sistematização específicas para o estudo da vida do ser humano. É uma numerologia psicológica, é uma numerologia de autoconhecimento, é uma numerologia sistematizada para se conhecer o ser humano. Tá? Então, numerologia cabalística, ela é denominada por esse motivo. Numerologia da cabala, como eu já falei, é a Guimátria. Ela tem outras aplicações. Ela lida com os significados das palavras e das frases, e ela é utilizada especialmente para o estudo da Torá. Para outras finalidades também, mas principalmente para o estudo da Torá. E a numerologia pitagórica? Bom, a numerologia pitagórica, em primeiro lugar, eu devo esclarecer que não tem absolutamente nada a ver com Pitágoras, não tem nada a ver com Pitágoras. É uma numerologia que surgiu lá por 1500, 1600 anos depois de Pitágoras. Uma numerologia popular que simplesmente enumera as letras do nosso alfabeto de 1 a 9 sequencialmente e tem lá sua sistematização. Eu conheci a numerologia pitagórica antes da cabalística. Estudei ela e nunca tive a menor confiança nela, porque eu nunca me vi descrito por ela. Então, com todo respeito a quem acredita nela, com todo respeito a quem usa ela e trabalha com ela, mas eu não acredito e sei que ela tem as suas aplicações, claro, mas para a finalidade
a qual se aplica a numerologia cabalística para a mesma finalidade que se usa a numerologia cabalística, não. Ela tem outras aplicações, então nós não podemos comparar uma com a outra, não tem como comparar porque não vai dar certo, nós vamos chegar a resultados diferentes. E aí vem outra questão também que muitas vezes, por ser leiga, a pessoa acredita naquilo que o numerólogo fala, em face de que os números não são estanques, eles não são coisas separadas, eles são uma continuidade um do outro. Então, quando o numerólogo fala em determinadas características dinâmicas, ativas, de liderança, etc., isso aparece em vários números, ímpares especialmente, não especificamente naquele número que ele está se referindo. Os números, portanto, são elementos que possuem um processo evolutivo, um processo de expansão. Tá? Então, isso às vezes nos induz a entendimentos equivocados. Então, sem entrar no mérito de numerologia pitagórica ou outros métodos aí, como numerologia kármica, numerologia quântica, já inventaram tanta coisa aí que tem alguns desses sistemas de numerologia que são mais um saladão de frutas do que propriamente numerologia. Mas eu não quero entrar no mérito, não quero polemizar absolutamente nada. Eu só quero distinguir as coisas, deixar as coisas claras, que cada coisa é uma coisa e cada coisa tem a sua aplicação. Portanto, não se compara a aplicação de numerologia pitagórica com cabalística, nem quântica com cabalística, nem kármica com cabalística e nem mesmo a guimátria com a cabalística. Cada uma tem a sua aplicação específica. Quinto ponto, numerologia e tarô. Bom, aqui tem uma questão que certamente o que eu vou dizer agora vai gerar alguma polêmica. Há muita confusão com relação ao tarô, especialmente. Veja bem, o que é o tarô? O tarô é uma jornada espiritual, através de 22 estações, chamadas 22 arcanos maiores, mais 56 estações, chamados arcanos menores. Isto é o tarô, é uma jornada espiritual, que tem etapas, tem iniciações, tem todo um processo aplicado à expansão da consciência. Isto é o tarô, com letra maiúscula. Isso que vocês veem por aí, essas cartas que vocês compram nas livrarias e vocês veem as pessoas jogando, não é tarô. Não é tarô. São oráculos sistematizados a partir de uma certa interpretação parcial dos arcanos do tarô, aplicadas para as finalidades a que se utiliza esses oráculos. Então, um determinado arcano do tarô, transformado numa dessas cartas desenhadas, e aí depende do nome do tarô, depende do autor, vai ter desenhos diferentes, significados diferentes, interpretações diferentes, muitas vezes contraditórias, como eu já vi. Quando comecei a pesquisar sobre o tarô, quase fiquei maluco, pela diversidade de interpretações, mas é assim mesmo. Cada um cria o seu tarô, o seu oráculo, cada um cria o seu oráculo, lhe dá o significado que bem entender, segundo a sua interpretação de cada arcano, estabelece isso e cria uma sistematização de jogo. Funciona? Claro que funciona. Para essas finalidades de adivinhação ou divinação, como muitos preferem, para não dizer que é adivinhação, né? Mas na verdade é jogo. Na verdade é jogo de cartas. Nada mais que jogo de cartas. O tarô verdadeiro não é isso. O tarô verdadeiro é uma jornada de expansão de consciência, portanto, uma jornada espiritual, através de 22 arcanos maiores, que são o resgate e a regeneração do homem decaído, e através de 4 iniciações nos arcanos menores. Esta é a jornada espiritual através do tarô, a jornada de expansão de consciência. E os significados dos arcanos
diferem muito dos significados aplicados e dados pelos autores dos diversos oráculos. E mais, se você pegar o tarô mais popular atualmente, que é o tarô de Marsella, você vai encontrar talvez mais de 100 autores, não sei, no mundo inteiro talvez mais de 1000 autores que publicaram e continuam publicando o tarô de Marsella, com desenhos levemente diferentes, uns copiando do outro, interpretando um pouquinho diferente, enfim, a variedade. Quando você pega tarô egípcio, tarô egípcio é o melhor porque vem lá do Antigo Egito. Não vem do Antigo Egito nenhum, esse oráculo não vem. O tarô, como jornada de expansão da consciência, sim, tem origem lá na antiga civilização do Egito. Mas este oráculo chamado tarô egípcio é uma coisa que alguém inventou, alguém criou. E também vocês vão encontrar diversos desses oráculos de autores diferentes, com desenhos de cartas diferentes. Eu mesmo tenho 2 de autores diferentes, com desenhos completamente diferentes das cartas. Né? Tenho 2 tarôs de Marsella completamente diferentes um do outro, nos desenhos das cartas e nas interpretações. E assim por diante, né? Sem mencionar outros, né? Que também tenho e tem interpretações diferentes. Então, a relação da numerologia, dos números com os arcanos do tarô se dá nesta linha do tarô verdadeiro como uma jornada de expansão de consciência e não pelos oráculos que se usa por aí. Esses oráculos têm utilidade? Sim. Funcionam? Sim. Pela lei de sincronicidade, pela sincronicidade. Ora, se você criar um tarô, um oráculo desses, e você chama de tarô, você pode desenhar o que você quiser, você pode dar qualquer significado que você quiser aos seus arcanos, e você estabelece uma metodologia de jogo, vai funcionar. Vai funcionar e vai funcionar tanto quanto aquela pessoa religiosa que quando tem uma dúvida, um questionamento, algo importante para decidir, vai lá e abre a Bíblia aleatoriamente e encontra a resposta. Sincronicidade, gente. Simples, sincronicidade. Claro que funciona. Tudo funciona, qualquer truque que você usa como elemento materializador da informação que está na mente, funciona, mas isso não tem nada a ver com a numerologia, e especialmente com a numerologia cabalística. Então, preciso fazer esse esclarecimento, porque tem muita confusão por aí. E principalmente com relação à aplicação dos significados dos arcanos do tarô no nome das pessoas. Os arcanos do nome. Gente, tem cada bobagem que é assustadora e que coloca muitas vezes a pessoa numa situação na qual ela acaba atraindo eventos desagradáveis, ela acaba atraindo acidentes, doenças e outras coisas mais, por ter sido induzida por uma informação equivocada. Isso é muito perigoso. 6º ponto, promessas dos numerólogos. Uma das primeiras coisas que me ensinaram quando eu iniciei o meu curso de formação em terapias holísticas lá em 2003 foi: nunca prometa nada ao seu cliente, ao seu consulente. Nunca prometa nada, porque você pode se comprometer e você pode criar uma expectativa falsa e você pode até mesmo ser processado na justiça por uma desilusão do seu cliente, do seu consulente. E está cheio de numerólogo prometendo prosperidade, prometendo sucesso, prometendo felicidade, prometendo um monte de coisa. Quando um numerólogo, um terapeuta, seja quem for, promete alguma coisa que está somente na tua alçada alcançar, fuja. Fuja. Assuma a sua responsabilidade, busque o seu autoconhecimento, busque um bom conselheiro, busque um bom profissional que te oriente, busque uma terapia, busque um consultor de numerologia cabalística que possa te orientar adequadamente, corretamente, com ética, mas jamais espere
que alguém desses profissionais faça alguma coisa por você ou cumpra alguma promessa. Isso é charlatanismo. 7º ponto. Misticismo, mística, esoterismo, etc, etc. Há um gosto popular em se tratar a numerologia como uma ciência esotérica, como um misticismo esotérico e outras coisas mais. Veja bem, a mística está impregnada em tudo. Porque a mística é o aspecto espiritual, o aspecto divino que está em tudo, em toda a natureza, é a essência de tudo. O misticismo é uma dogmatização, é um fundamentalismo dogmatizado da mística, ou seja, é um fanatismo. Então, quando você vê alguém apresentando numerologia como misticismo, isso não é numerologia, é outra coisa. Não é numerologia. Numerologia não é misticismo e muito menos é esotérica, porque ela é pública, ela é do conhecimento público. Qualquer um pode estudar a numerologia, então por que ela é esotérica? Ela está para exotérica, ou seja, exteriorizada, aberta. É uma ciência aberta ao alcance de todos que têm interesse no seu estudo. Portanto, nada de misticismo e nem esoterismo. Prosperidade. Esta é a mercadoria que reluz nas prateleiras dos mercadores da ingenuidade. Prosperidade. Então, eu vejo assim lá escrito num determinado site. A numerologia proporciona, mais ou menos, estou falando com as minhas palavras, tá? Numerologia cabalística vai proporcionar prosperidade para você e você vai ter mais tempo para ficar com a sua família, para desfrutar dos prazeres, a coisa toda. Isso é um jargão muito chulo e muito surrado e velho do marketing. Isso não funciona e não se aplica à prosperidade. Prosperidade é o resultado natural do seu alinhamento com o seu propósito de vida e do desenvolvimento e aplicação dos seus talentos para a realização do seu propósito de vida. Busca o reino de Deus e sua justiça e todo o resto te será dado por acréscimo. Este é o caminho da prosperidade. Não existe prosperidade sem amor, sem justiça, sem ética e sem generosidade. O ganhar dinheiro não significa prosperidade. Tem muita gente que tem muito dinheiro e é mais miserável do que muita gente que vive lá na favela passando dificuldades, mas que consegue, apesar de todas as suas dificuldades, educar, colocar na faculdade e formar 2, 3, 4, 5 filhos. Isso é prosperidade. Prosperidade não é quantidade, é qualidade. É qualidade de vida. Prosperidade é qualidade de vida. É consciência tranquila do dever cumprido. Então essa prosperidade do ganhar dinheiro é uma prosperidade falsa. Porque quando você corre atrás do dinheiro, o dinheiro foge de você. E quando você alcança ele e pega, ele vai fugir de alguma maneira. Ou vai escapar diretamente da sua conta bancária, das suas mãos, através de alguma despesa inesperada que aparece, ou você fica com o dinheiro, mas você perde outras coisas. Você perde saúde, você perde amizade, você perde família, etc, etc. Então o dinheiro ganho por ganância, ele sempre traz desarmonia, e isso não é prosperidade. Prosperidade é a paz de estar no bem, alegre, feliz, autorrealizado. Prosperidade é o resultado natural da realização do nosso propósito de vida. O dinheiro é uma consequência natural. Não tem que se preocupar com dinheiro, não perca tempo em se preocupar com dinheiro. Aliás, preocupação afasta dinheiro. Sabia disso? Então, a prosperidade que é vendida aí na numerologia cabalística, essa maneira como ela é vendida é uma prosperidade falsa, porque numerologia cabalística
não te dá prosperidade assim num passe de mágica como um amuleto de sorte ou coisas dessa natureza. Você vai se tornar uma pessoa próspera na medida em que, seguindo o seu mapa, que lhe mostra o caminho, o propósito de vida e revela quais são os seus talentos, quando você se alinha com esse mapa e você executa o seu plano de vida, o seu propósito de vida, desenvolvendo mais e mais e melhor os seus talentos, a prosperidade é uma consequência natural disso. E, aliás, por falar em prosperidade, amuletos, etc., eu vou estender um pouquinho mais esse tópico falando de um número que virou um número mágico do dinheiro. E aí tem mais uma questão, não é somente os arcanos do tarô que são mal interpretados, os números também. Eu estou falando do número 8. Dia desses eu abri um livro de numerologia e me deparei com uma frase mais ou menos assim: o número 8 é o número do dinheiro, é um número materialista, etc. E mais um monte de bobajadas. Gente, quem escreve um negócio desse não sabe nada de números, não sabe nada de numerologia. Como é que pode publicar um livro sem estudar? O número 8 é um número que traz responsabilidades gigantescas de ética. O número 8 é o número do homem ético, do ser humano ético. É o número do equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual. É o número do poder espiritual exercido no mundo material. E isso tem uma contrapartida de justiça, de ética muito grande. Como é que pode esses tais numerólogos considerarem o número 7 espiritual e o número 8, que é posterior e está acima do 7, ser materialista? Há uma incoerência absurda nisso, não faz o menor sentido. Nós estamos estudando muito os números. No Instituto Luz da Consciência, nós temos um curso de especialização para profissionais de numerologia cabalística, que já está na sua segunda edição, a segunda turma em andamento. É um curso bastante longo, com 19 meses de duração, e nós nos embrenhamos a pesquisar e descobrir, afinal, qual é a origem destas significações dos números? Onde está a origem destas significações dos números? E nós chegamos à civilização do Antigo Egito. Nós chegamos lá, e lá nós encontramos os verdadeiros significados dos números, assim como do tarô, assim como de outras destas ciências. Tudo veio daquela civilização. Foram eles que nos legaram esses conhecimentos, que depois foram propagados de forma vulgar, através de jogatinas, de jogos, de horóscopos, de jogos de cartas, de brincadeiras com os números, etc. Para que, quando esta civilização, a nossa civilização ariana, jovem ainda, despertasse e amadurecesse, pudesse então reunir esses conhecimentos, interpretá-los à luz da razão e do saber, e recompor todo esse conhecimento. Então acabarão os jogos. Mas isso vai demorar um pouco ainda, porque jogo vicia. Então, com relação à prosperidade, gente, muito cuidado com essas promessas falsas. Tá? E o último tópico que eu quero esclarecer também é essa questão de determinismo, livre-arbítrio, ética e responsabilidade. Bom, nós sabemos que existe um determinismo superior que, vamos dizer assim, traçou uma linha estratégica da nossa evolução. Então está determinado que nós partimos de um ponto, vamos imaginar isso como alegoria, e chegaremos a um outro ponto. Essa é a jornada da evolução. E essa evolução ela é contínua, ela é permanente, constante, e ela acontece através de milênios, não sei quanto tempo que nós vamos demorar para chegar lá naquele ponto, no ápice da nossa evolução, segundo esse determinismo. Porém, dentro desse determinismo existe uma certa liberdade que nós chamamos de livre-arbítrio.
e ela se aplica às mais diversas situações da vida. Este livre-arbítrio nos permite fazer escolhas de acordo com nossos interesses, com nossos desejos, com nossas ambições, com nossa vontade, com nossa consciência. E nós fazemos essas escolhas e acertamos e erramos. Quando erramos, temos que consertar o erro. Quando acertamos, progredimos. E assim vamos indo. Então existe o determinismo superior e dentro do determinismo existe o livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio, preste muita atenção, é uma liberdade livre com o arbítrio da consciência. Então, tudo que você faz que gera desarmonia, desequilíbrio, dor, sofrimento, tem que ser reorganizado, reharmonizado, reequilibrado. Porque tem o julgamento do arbítrio aí, tem a justiça divina sobre esta liberdade que nós temos, que se chama livre-arbítrio. Então, muito cuidado, você que é numerólogo, você que é um profissional de qualquer área que lida com o ser humano, que influencia o ser humano, e aí eu falo para os tais influenciadores da internet também, muito cuidado com a maneira como você está influenciando o teu semelhante. Porque todo aquele que você desencaminhou, que você induziu a ilusões e ao erro, enquanto ele não se regenerar, você o carregará no seu karma, ele estará fazendo parte do seu karma. Então, muito cuidado. Ética e responsabilidade. Todo bom profissional é um profissional ético. E é um profissional responsável pelo que faz, pelo que ensina, pelo que compartilha. O que significa ética? Bem simples, para você entender, de uma maneira bem simples para você entender. Ética é, só faça outro o que você faria por você. Ela tem a sua base, ela tem o seu princípio fundamentado no ama ao teu próximo como ele é tu mesmo. Que você aprendeu como ama o teu próximo como a ti mesmo, tá? Eu acredito que essa maneira não é exatamente o que Jesus ensinou. Eu acredito que a maneira correta é ama o teu próximo como ele é tu mesmo, na condição de igualdade. Então, se você ama o teu próximo como ele é tu mesmo, você saberá que se fizer algum mal ao teu próximo ou induzir ele a algum erro, você está fazendo isso para você também. Pode não sentir agora, ele pode sentir agora as dores do seu engano e você poderá sentir mais adiante. Talvez quando você até esqueceu o evento que causou. E responsabilidade é a capacidade de dar respostas pelas habilidades que se tem. Então, um profissional, para ser responsável, tem que ter habilidades, tem que ser capacitado. E para ser capacitado para trabalhar com a numerologia cabalística, tem que ter uma boa formação, uma boa escola, tem que ter muito estudo e tem que ter suporte, porque a numerologia cabalística, como uma ciência, ela nos surpreende a cada dia. No Instituto Luz da Consciência, nós temos o curso de formação de profissionais, curso de formação de consultores de numerologia cabalística pessoal e empresarial. É o único curso que tem aulas ao vivo, tem aulas previamente gravadas também. É o único curso que dedica uma quantidade de horas aula bastante significativa na leitura e interpretação de mapas. Para vocês terem uma noção, são 5 aulas, sendo que cada aula dessas tem, as aulas gravadas têm de 4 até 7 vídeos. E dentre estas 5 aulas, temos 3 aulas ao vivo, sendo que 2 delas são duplas. São aulas previamente gravadas e são aulas ao vivo também. No total, então, seriam 7 aulas somente sobre leitura e interpretação de mapas. Além disso, no nosso curso, o estudante vai
aplicando a teoria na prática já durante todo o curso, através das atividades práticas e dos fóruns, e está sendo avaliado durante todo o curso. Então, o nosso curso forma e capacita. Por quê? Porque a nossa preocupação não é vender cursos, é ensinar a verdadeira numerologia cabalística com ética e responsabilidade. Eu sei por que estou fazendo isso. Eu tenho plena consciência do motivo por que eu estou fazendo isso. Eu tenho plena consciência que eu já errei muito lá no passado usando estas ciências, talvez a própria numerologia ou outras. E, portanto, eu já senti na pele a dor da regeneração. Então, todo o meu esforço neste momento é pelo resgate da verdadeira numerologia cabalística, é pelo esclarecimento, é para deixar um legado aos que têm interesse realmente nesta ciência, para usar ela para si ou para os seus negócios, para ajudar pessoas, para fazer mapas, enfim, com capacitação, com ética e com responsabilidade. Eu agradeço a sua atenção, peço gentilmente, se você gosta dos conteúdos do meu canal aqui no YouTube, se inscreva e acione as notificações e assim você ficará sempre a par das novidades. E se você tem interesse no curso de formação ou se você já é um profissional formado e tem interesse no curso de especialização, aqui mesmo, nesta página do YouTube, abaixo do vídeo, tem o link de acesso ao site do Instituto Luz da Consciência, onde você poderá conferir toda a programação destes 2 cursos e fazer a sua matrícula. Muito obrigado e até o próximo.